Olá, querido, boa noite, a graça e a paz, que atmosfera muito abençoada foi criada aqui nesse tempo de adoração com você. Que atmosfera bacana de adoração foi criada aqui para nós podermos ouvirmos da palavra de Deus. Será que aí na tua casa, em meio à crise, à luta, à dor, às dificuldades, você pode escolher Deus? Será que aonde você está aí, e talvez o lugar que você esteja não seja um lugar físico, mas seja um lugar de agonia, um lugar de dúvida, um lugar de crise? Então nessa noite eu quero encorajar você, depois dessa canção que foi ministrada, escolha Deus, mas eu escolho Deus. Eu decido viver a vida de Deus, eu decido andar com Deus, eu decido seguir o que Ele tem, eu decido ser obediente a Ele, eu decido ouvir a voz dEle. No meio de uma crise, às vezes parece que nós não teremos saídas, mas nós precisamos escolher Deus. Eu escolho ouvir a voz de Deus e andar pelo poder do reino. Mas eu escolho Deus. Escolha Deus, querido. Eu escolho ouvir a voz de Deus em meio ao caos. Oh, na minha frente o mar, atrás de mim Faraó e seus cavalos e cavaleiros. Humanamente não tenho saída, só me resta crer. Tudo que me sobrou foi o Senhor. Tudo que me sobrou foi o Senhor. Senhor, me faz enxergar o invisível, me faz ver aquilo que me traz esperança. Porque se eu olhar o mar com as suas ondas, eu afundo, eu afundo. Se eu abrir os olhos e ver o vento, eu desanimo. É por isso que agora eu fecho os meus olhos, mas abro os olhos do coração para ver o reino. Quando eu olho o reino, eu vejo que Ele é maior que os meus problemas. Quando eu olho o Senhor movendo no reino, eu vejo que o que eu estou passando é pequeno. Me ajuda a ver o que meu Pai está fazendo no reino. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso acreditar que o Senhor está agindo. Eu quero acreditar que o socorro está vindo, mas não da minha maneira, não do meu jeito, não do formato que eu conheço.
Me ajuda a pisar numa superfície que eu jamais pisei, o mar. Me ajuda a andar em um lugar que só a fé pode sustentar. Não é fácil, mas tu estás comigo. Não é fácil, mas tu estás conosco. Oh, bendito da nossa alma. Amado, seja abraçado pelo Espírito de Deus. Querido, seja agora visitado pela presença do Senhor, te dando uma direção. Seja abraçado pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querido, abra a tua Bíblia agora, no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, a palavra é um pouquinho mais curta hoje. Mas é uma palavra que eu sei que vai ser rema na sua vida, porque no dia de hoje foi rema na minha vida. Lucas 7:18. O tema da mensagem nesta noite é vencendo as crises de fé. Vencendo ou superando crises de fé. Eu quero ler com você esse texto. E o tema nesta noite é vencendo as crises de fé. Poderia ser também superando as crises de fé, ou da minha fé. Mas o que eu quero com você nessa noite é compartilhar uma palavra que seja um acalento para você que está se sentindo diminuído porque entrou numa crise de fé, para você que está se sentindo diminuído porque duvidou, para você que de repente está se sentindo um nada porque se angustiou no meio dessa luta. É possível você vencer suas crises de fé. E eu quero ler com você um texto no livro de Lucas capítulo 7, verso 18. Nessa noite é muito importante você escolher Deus e o seu reino, como foi cantado aqui. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus é olhar para onde Deus está olhando, é enxergar o que Deus está enxergando, é entender o que Deus está entendendo. Vamos ler aqui Lucas capítulo 7, verso 18. Diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos de esperar outro? Verso 20. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar se és tu aquele que haveria de vir ou nós devemos de esperar outro. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa.
Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Jesus começou a falar à multidão a respeito daquele homem e disse: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou foram ver, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele lhe preparará o caminho diante de ti. Então eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E é tão paradoxal nessa noite que eu quero pregar para você, porque Jesus está falando que um homem é maior no momento da sua maior dúvida, da sua maior crise. Jesus está dando testemunho de João, quando João humanamente não merecia ser testemunhado, porque João estava vivendo uma crise na sua fé. João estava vivendo uma dúvida na sua fé. João estava duvidando de Deus. João estava duvidando do poder de Deus. João estava duvidando da própria divindade. João estava duvidando do trabalho. E muitas vezes a nossa vida é assaltada por crises de fé. Crises de fé são assaltos de dúvida. E quando esses assaltos de fé vêm na nossa vida, eles podem colocar em xeque o poder de Deus. Quando os assaltos de dúvida vêm na nossa vida, nós podemos por algum tempo duvidar até que Deus está nos vendo, que Deus está nos ouvindo, que Deus está recebendo o nosso trabalho, a nossa oferta, o nosso dízimo, e todos nós, eu, você, estamos sujeitos a viver dias de crises na fé. Crises na fé não tem a ver com quem não tem compromisso com Deus. Não é porque você talvez esteja vivendo uma crise na tua fé que você não tem um compromisso com Deus. Não é porque você está vivendo até uma dúvida sobre o poder de Deus e a provisão de Deus e quando Deus vai se manifestar, não é porque você está vivendo isso que você vai ser riscado do reino, riscado do plano. Simplesmente como João Batista ou muitos outros homens, você pode estar vivendo um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década de uma crise na sua fé. Você foi assaltado por uma dúvida. João foi cheio do Espírito Santo. E é o único homem que tem relato que ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Você não escuta outro relato de alguém que foi cheio do Espírito Santo ainda na barriga. Quando nós vamos ler os evangelhos, você vai ver a mãe de João Batista indo encontrar Maria, e o texto diz que ali as crianças começam a se rebuliçar, aquele feto na barriga de Maria encontra com o embrião, que era João Batista na barriga de sua mãe, e aquela mulher sente aquele remeleixo, e diz o texto que ainda no ventre João foi cheio do Espírito. Nós não estamos falando de um homem pequeno, nós estamos falando de um homem anunciado por profetas, que era um profeta.
João Batista era um homem que se relacionava com o Espírito Santo desde o ventre. Olha que profundidade. Ele vinha de uma família que vivia revelações profundas, porque a família em Israel já cria que Jesus na barriga era o Salvador de Israel. Que família profunda na revelação, na busca em Deus. João não era um homem qualquer, era um homem pautado na revelação, no trabalho, no labor, na entrega, na fidelidade. Mas esse homem que tem relacionamentos profundos, inefáveis, transcendentais com Deus, eu julgo até que ele talvez tenha tido muitas visões espirituais. É este homem que agora está duvidando de Deus. Está duvidando de que Deus o chamou, está duvidando de que Deus pode o salvar. E ele envia 2 discípulos, e aqueles discípulos vão até Jesus e dizem: olha, nós viemos aqui para perguntar diante do que está acontecendo, se o Senhor é o Senhor mesmo, ou a gente tem que esperar outro. Porque certamente, na cabeça de João Batista, aquele a qual ele anunciara, fazedor de milagres, libertador, homem de todo o poder, certamente o livraria da prisão que João Batista estava, porque João Batista estava preso, condenado à morte, e da prisão ele envia 2 mensageiros, porque o seu coração está sacudido. João Batista era um homem que estava acostumado a atrair multidões. Muito antes de Jesus ser anunciado publicamente, João Batista já reunia multidões e multidões e multidões há muito tempo, pregando sobre o reino, batizando o batismo do arrependimento. Só que quando Jesus aparece, essas multidões, elas passam a seguir o Cristo. E eu acredito que alguns dos seus discípulos possam ter dito: rapaz, João, apareceu alguém aí, que as multidões agora estão indo atrás dele. E João Batista, com uma declaração profundamente alinhada com o reino de Deus, diz: é isso mesmo, está certo. Convém que ele cresça e que eu diminua, está certo. As pessoas têm que seguir ele, têm que olhar para ele e que eu desapareça. João Batista está dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos pés dele. João Batista dá testemunha de Cristo. João Batista, no capítulo 3, verso 16, capítulo 3, verso 16, João Batista diz: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Verso 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz e disse: tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Ali Jesus estava começando o seu ministério público. Mas começar o ministério público de Jesus implicava em terminar o ministério público de João. A fama de João se foi com o aparecimento daquele que vinha em nome do reino de Deus. Esse João Batista tão convicto de quem era Jesus, esse João Batista tão certo de quem era o rei, que defendeu, que disse: convém que ele cresça. Esse João Batista que está criando e defendendo poeticamente
que ele não podia nem desamarrar a sandália dos pés de Jesus, dada o tamanho e a autoridade de Jesus. É o mesmo João Batista, que quando é preso e condenado à morte, vê chegar no seu coração uma crise de fé. Não foi no momento em que as multidões estavam abraçando João que a crise chegou. A crise de fé chegou para João quando tudo deu errado. A crise de fé chegou no coração de João quando tudo que João tinha sonhado começa a desmoronar. E talvez algumas coisas que não estejam dando certo na sua vida estejam levando você para essa prisão, para esse lugar de crise na sua fé. Pastor, e como é que eu posso me curar dessa crise que eu estou vivendo na minha fé? A primeira coisa que você precisa entender para começar um processo de cura dessa crise que você pode estar vivendo é, número 1, ninguém está imune a viver uma crise de fé. João viveu uma crise de fé, Jeremias viveu uma crise de fé, Jó viveu uma crise de fé. Todos esses homens, em algum momento da sua vida, viveram uma crise profunda na sua fé. Todos esses homens, em algum momento, titubearam, tropeçaram. Todos esses homens que viram o poder de Deus, tremularam na sua fé. Pedro andou sobre as águas. Pedro viu Jesus operando milagres, mas na hora que ele foi colocado à prova, ele teve uma crise na sua fé. Mais tarde, ele então decide voltar à pesca, porque tem uma nova crise na sua fé. E talvez você esteja se isolando do reino e do amor de Deus, porque alguém disse para você que você não poderia duvidar, ou não poderia fraquejar, ou não poderia chorar, ou não poderia até negar. Todos nós estamos sujeitos a ter uma crise na nossa fé. Ninguém está imune. Agora, a segunda coisa que você precisa entender, a primeira é que ninguém está imune. A segunda coisa que você precisa entender é: o reino de Deus não para quando nós entramos na nossa crise. Não é porque eu estou vivendo uma crise, não é porque eu estou vivendo um devaneio, não é porque eu estou vivendo uma situação ruim, que o reino de Deus parou de se mover. Sabe por quê? Porque há coisas mais importantes do que os meus desejos. E muitas vezes as nossas crises de fé vêm, ou na sua totalidade vêm, porque as coisas não estão acontecendo no tamanho, na proporção, na velocidade e no modelo que nós sonhamos ou desejamos para nós. E porque isso não está rolando como a gente quer, a gente entra numa crise de fé. Mas para que você saia de uma crise de fé, você precisa entender que mesmo estando numa crise de fé, o reino não é abalado, ele continua andando, os milagres continuam acontecendo, o plano de Deus continua caminhando. Porque não é o reino que orbita ao redor de nós, somos nós que orbitamos, que circulamos ao redor do reino. Então, mesmo que eu esteja vivendo um momento difícil, encurralado, o reino de Deus continua se movendo. E se eu consigo ter a visão de reino,
eu começo então a me localizar num lugar fora da crise, porque eu entendo que há coisas maiores que a minha vida, eu entendo que há situações mais importantes que os meus desejos, e o que é maior que a minha vida e mais importante que os meus desejos é a vontade de Deus, é o avanço de Deus, é o estabelecimento da vontade do Pai, e ela, apesar da minha crise, está andando, está se desenrolando. O Senhor está no governo de todas as coisas. Jesus é indagado. Aqui no versículo 20 do capítulo 7, você pode ver comigo, diz: dirigindo-se aqueles homens, disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Você sabe por que João está nessa crise? Porque João anunciou e falou de alguém que tinha poder para livrar. João falou de alguém que tinha poder para livrar da morte. João falou de alguém que tinha poder para abrir as prisões. João falou de alguém que tinha poder para anular sentenças. João pregou sobre alguém que podia ser o justo juiz. João falou sobre alguém que seria libertador, mas agora ele não está vendo nada disso do que ele pregou, porque lhe falta justiça, lhe falta libertador, lhe falta alguém que vá lá abrir a prisão para ele sair, lhe falta alguém que lhe recompense pela fidelidade, lhe falta um Cristo que ele pregou, que atenda o que ele está precisando. Ele precisa de justiça, ele precisa de liberdade, ele precisa de respostas, e nada disso ele tem. É por isso que os homens vão perguntar: não é possível que esse seja o Cristo? Porque se eu estou vivendo algo tão doloroso, como é que eu canto sobre alguém que enxuga lágrimas e as minhas lágrimas não param de cair? Como é que eu prego de alguém que é dono do ouro e da prata, mas os meus boletos, eu preciso escolher qual eu vou pagar no mês? Como é que eu prego de alguém que nos guarda, que põe seus anjos ao nosso redor, e o telhado na nossa igreja cai? Ah, meu irmão, se você é de carne e osso, você vai viver uma crise na sua fé. Se não viveu, se não está vivendo, um dia você vai ver. João Batista está vivendo essa crise. Mas a segunda coisa que você precisa entender é: o reino não para quando Deus te para. Porque até o que está acontecendo com você faz parte do mover de Deus no reino. E se você entende que mais importante que você é o reino, você começa a se localizar para fora desta crise de fé. Há coisas mais importantes que os meus e os teus desejos. Aqueles homens vão perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos de esperar outro? E olha como é que Jesus responde, gente. Ministério Apacentar, querido visitante, você que está aí me assistindo, Jesus não responde aquela pergunta com uma resposta que eles gostariam de ouvir. Jesus responde aquela pergunta com atitude. Olha como Jesus responde. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males. Jesus ouviu a pergunta e respondeu de outra forma. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. No verso 22, tem o terceiro ponto para você começar a vencer sua crise de fé. Jesus então agora decide responder, não na hora que eles perguntaram. É por isso que tem perguntas que nós estamos fazendo, querido, que não serão respondidas dos nossos ouvidos. Nós só receberemos a resposta do que estamos perguntando no coração. É por isso que ao você perguntar ao Senhor,
Você precisa não apenas abrir os seus ouvidos para ouvir a resposta, mas abrir o seu coração para perceber a resposta, porque a resposta de Deus ao que você está vivendo pode vir de muitas maneiras. Jesus, no versículo 22, diz assim: então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Olha como é que Jesus responde a pergunta de João. E a terceira coisa que você precisa aprender, entender para sair da sua crise de fé, é que o remédio para uma crise de fé é colocar a atenção no que Deus está fazendo. Mas nós entramos em crises de fé quando olhamos para o que Ele não está fazendo. A nossa crise de fé, ela vem quando nós passamos a olhar para o que Ele ainda não fez. A nossa crise de fé vem quando nós passamos a olhar o que Ele ainda não realizou, que eu preciso, e aí eu entro numa fé. É por isso que Jesus não responde à indagação daqueles homens com uma resposta diametral, mas Ele responde à pergunta daqueles homens com atitude. O que Ele queria dizer para João é: avisa a João, para ele ver o que eu estou fazendo. Porque se João enxergar o que eu estou fazendo, ele vai ter a resposta que vai tirar ele dessa crise de dúvida que ele está vivendo. Se você ficar olhando para o que não aconteceu ainda na tua vida, do teu jeito, você vai continuar na crise, continuar duvidando. Mas Jesus nessa noite está dizendo: ei, olha para o que eu estou fazendo. Eu posso ainda não ter libertado o João, mas eu estou libertando muitos outros. Eu posso não ter curado o João, mas eu estou curando muitos outros. Eu posso não trazer João à vida, mas eu estou trazendo muitos outros à vida. Manda João ver que o que eu estou fazendo é muito maior do que ele quer que eu faça. E aqui está uma terceira chave poderosa para eu sair da crise que eu posso estar vivendo. Nessa noite, querido, eu quero te convidar a reorganizar seu coração. Nessa noite eu quero convidar você a reorganizar a sua mente. Porque se você não reorganizar a sua mente, não reorganizar seu coração, você então vai se escandalizar com Cristo. Olha o que diz a palavra: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. O que Jesus está dizendo? A maior besteira que nós podemos fazer é culpar a Deus pelo que eu estou vivendo. A maior besteira que eu posso fazer agora é começar a dizer: aonde está Deus, aonde está Deus, Deus esqueceu de mim. Mas para eu reorganizar meu pensamento de crise, eu preciso não apenas ver o que Ele não fez, mas é tempo de eu olhar o que Ele já fez. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu olho para trás e vejo os livramentos, quando eu olho para trás e vejo o que Ele já fez na minha vida, na tua vida, quando eu olho para trás e vejo da onde Ele me tirou, da onde Ele te tirou, eu tenho motivos para crer que mesmo que eu não esteja vendo a minha libertação, o meu pedido sendo realizado, eu consigo viver no reino reorganizado no coração e na mente, crendo que aquele que é poderoso para fazer é muito maior daquilo que eu desejo que Ele faça. Eu desejo que o Senhor faça muitas coisas. E eu confesso que essa semana está sendo uma semana difícil para mim como pastor, porque algumas negociações a respeito do reembolso, de como nós vamos fazer esse telhado, não saiu como eu gostaria. Mas não é porque as coisas não saíram como eu gostaria que eu vou entrar numa crise de fé. Eu preciso olhar pelo que Ele já fez. Eu preciso andar pelo que Ele já fez.
Eu preciso caminhar pelo que Ele já realizou e pelo que Ele está fazendo. Pode ser que Ele não esteja fazendo na minha vida, mas está fazendo na vida de muitas outras pessoas no reino. E o reino é maior do que eu. Pode ser que Ele não esteja me respondendo agora, mas Ele está respondendo a muitas outras pessoas. E o reino é maior do que eu. A gente tem uma mania errada de acreditar que porque estamos vivendo cárceres, acreditamos na pessoa errada. Quantas vezes eu escuto pessoas falarem, acho que foi tudo em vão, eu servir a Deus, eu trabalhar para Deus, eu dar minha juventude para Deus, olha onde eu estou. Que visão medíocre, irmãos, e isso não é bom. Quando você vai olhar para Paulo, Paulo escreve muitas cartas. 80% das cartas de Paulo, ele escreveu de dentro de um cárcere. 80% das cartas de motivação, ele escreveu depois de açoites. Olha a visão que Paulo tinha. Quando eu e você nos colocamos no lugar de injustiçado, a crise vem. Quando eu e você nos colocamos no lugar de vítima no reino, vítima de Deus, do plano de Deus, da igreja, da sociedade, a crise vem. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Paulo, ele nunca se colocou no lugar de injustiçado. Paulo chega até o detalhe de enumerar suas crises, suas prisões, seus açoites e suas lutas. E mesmo de dentro da prisão, ele escrevia carta, Epáfras, Timóteo, Filemão, aos Efésios: eu os animo a servirem a esse Deus maravilhoso. Muito pequeno da nossa parte acharmos que porque um carro bateu, um emprego se foi, um telhado caiu, uma doença chegou, um ente querido partiu, que Deus nos reprovou, que Deus nos excluiu. É possível tirar prazer mesmo estando dentro de uma guerra. É isso que Paulo fez. Ele tirava prazer, ele dizia: minha vida eu já não reputo como nada. Então a terceira coisa que nós não podemos fazer é transferir, ou melhor, a quarta coisa que nós não podemos fazer é transferir as nossas frustrações para Jesus e para a igreja. Tudo que nós não podemos fazer é transferir as nossas frustrações para o Senhor, para a igreja, porque isso não vai resolver você sair da sua crise. Você precisa olhar você precisa entender que você não é vítima, que mesmo no meio dessa luta, dessa guerra, Deus continua agindo o seu reino, e você faz parte de algo muito maior, o reino. Talvez você não esteja entendendo agora, mas logo você vai entender. Eu quero ler com você o versículo 24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, e quando ele fala a multidão a respeito de João, isso me dá a entender que aquele diálogo entre Jesus e aqueles dois homens não era um diálogo privado, foi um diálogo aberto, foi um diálogo que as pessoas puderam ouvir. E se foi um diálogo que as pessoas puderam ouvir, talvez ali naquela multidão que outrora até seguia João, estivessem ali julgando João. Como é que pode, né? Um homem que tanto tempo, né, falou do Messias, falou de Cristo, e agora duvidando, né? Como é que pode? Eu imagino, porque aquele foi um diálogo público, as pessoas dizendo: como é que pode? Quanto tempo ele ministrou louvor, né? E agora revoltou-se, né? E foi pro pagode, pro brega. Tá tocando na noite, como é que pode?
Como é que pode esse pastor que pastoreava uma igreja, agora não pastoreia mais, porque ele cansou, porque ele se decepcionou? Como é que pode esse irmão, indo na frente receber oração, ele não é o pregador, ministro, diácono, pastor, presbítero, como é que pode estar ali chorando no altar? Deve ser meio fraco, né? As pessoas deviam estar julgando. E Jesus, quando os homens vão embora, Jesus poderia ter aproveitado e ter dito: aí, está vendo um exemplo que vocês não devem seguir? Jesus poderia ter dito: está vendo? Eu sempre tive com ele, sempre dei autoridade para ele, até Herodes ele corrigiu em meu nome, mas agora, porque eu não fiz o que ele queria, não libertei ele da prisão, ele está lá, manda 2 camaradas para vir me perguntar para ver se era eu mesmo o Cristo, duvidando de mim. Jesus poderia ter dito esse testemunho, dizendo: não imitem João, porque na hora da sua luta ele caiu, não façam como ele. Mas olha o que Jesus faz. Depois que os mensageiros foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. E Jesus pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Eu acredito que, conjecturando, Jesus possa ter começado a ouvir as pessoas falando impropérios sobre João. Como é que pode? Está fragilizado, está fraco, está abatido, acabou. E Jesus começa a perguntar: por acaso vocês foram ver lá no deserto, enquanto eu não tinha aparecido ainda, vocês foram ver alguém fraco? Por acaso vocês foram ver no deserto alguém que era luxuoso? Ora, os que vestem roupas esplêndidas se entregam ao luxo e estão nos palácios. Afinal, e Jesus pergunta ali: afinal, o que é que vocês foram ver lá no deserto? Um profeta? E talvez as pessoas pudessem ter dito: ele não é um profeta. Se fosse um profeta, saberia que ele é o Cristo, não duvidaria, não estaria numa crise de fé. E Jesus pergunta: vocês foram ver um profeta? E o próprio Jesus começa a dar testemunho: sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele de quem está escrito em Isaías: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Jesus está dizendo: esse que está duvidando de mim, esse que caiu, esse que fraquejou, é o maior. Jesus não senta o pau nele, não. Jesus disse: ele é o maior. Sabe por quê? Deus não me julga no dia que eu choro dizendo: onde está o Senhor? Deus não põe um rótulo na minha testa no dia que eu fraquejo e digo: onde está Deus? Deus não põe uma camisa vermelha escrita fraco, porque eu disse: Senhor, não aguento mais. Não, não, não. Deus não te julga por um dia. Deus olha a tua jornada. E eu sei que você tem uma jornada com Deus. Eu sei que dentro do teu coração você sabe que Ele é o Messias. Eu sei que você crê no reino. Então, querido, fica tranquilo. Por mais que você tenha caído, por mais que você tenha fraquejado, por mais que você tenha até duvidado, Deus não te exclui. Deus não te julga pelo dia da tua luta. Deus não te julga pelo dia da tua crise de fé. Deus olha quem é você no reino. É por isso que nessa noite eu te convido, nessa reorganização de coração e de mente, olha para o reino. Porque mesmo que as coisas não deem muito certo para nós, para o reino de Deus está dando. E o reino é maior do que nós. Não preocupa só com a tua reputação, preocupa com o reino. A chave é viver pelo reino. Olha o que está escrito aqui: eu lhes digo, todavia o menor no reino de Deus é maior que ele.
Jesus está dizendo, ele é o maior profeta entre os homens, mas o menor que vive pelo reino já é maior do que ele. Qual é a chave que Jesus está dizendo? Você pode ser bem pequititinho, mas se o teu coração está no reino, você é maior que muita gente no reino físico, porque o menor no reino é maior do que o maior no reino, no mundo dos homens. É por isso que nós devemos andar pelo reino, viver pelo reino, caminhar pelo reino, porque se nós andarmos com o coração no reino, ainda que nós sejamos bem pequenos, o Senhor nos faz maior do que muitos homens de autoridade. A chave é viver e nos mover pelo reino. A chave é viver e nos mover por algo maior do que nós. Então, se você estava numa crise de fé, comece a olhar não para o que ele ainda não fez, mas olhe para o que ele já fez. E quando você olhar para o que ele já fez e para o que ele está fazendo, pastor, mas esse é o problema. Como é que pode na minha vida as coisas não estarem acontecendo e eu olho para a igreja do outro, para a vida do outro, para o casamento do outro, para a profissão do outro, para a carreira do outro, e está tudo dando bem, e eu te sirvo e para mim está dando mal? É por isso que você não sai da sua crise de fé, porque você está olhando para o outro. Mas se você olhar para o reino, você vai glorificar a Deus pela vida do outro, pela igreja do outro, pelo carro do outro, pelo casamento do outro. Você está entendendo? Que o Senhor venha nos fazer sair desse lugar de crise. Você pode até estar em crise, você não pode viver em crise. Então, querido e querida, você que está me assistindo, a minha oração é para que você coloque os teus olhos no que Deus está fazendo. E por mais que Ele não tenha feito ainda do jeito que você quer, da forma que você quer, na velocidade que você quer, Deus está em atividade, e isso basta. Basta que Ele cresça e que eu diminua. Vamos orar? Pai, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho, Deus, andar pelo reino, não pelo meu reino, mas pelo teu reino. Eu escolho andar pelo que o Senhor determinou e não pelo que eu determinei. Eu escolho andar pelo que o Senhor quer, não pelo que eu quero. Eu escolho andar pelo que o Senhor deseja, não pelo que eu desejo. Eu escolho andar pelo que o Senhor determinou, não para o que eu quero na minha frente agora. O Senhor tinha poder para livrar João daquele cárcere na hora, mas não o fez, porque a morte de João tinha mais lucro para o reino do que a vida de João. E nessa noite, Senhor, com dor no coração eu te digo, ainda que a minha carreira, que a minha fama, que eu tenha que ter a minha cabeça servida numa bandeja, se isso for melhor para o reino, eu aceito. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Que o Senhor te fortaleça. É tempo de você sair desse lugar e olhar para o que Deus está fazendo.